O século XIX é o século onde surge o racismo, que é o racismo científico, a ideia da evolução das raças, darwinismo. Então, e na teoria que se desenvolve após Darwin, você tem o macaco, você tem o africano, é bem racista mesmo. Aí você vai evoluindo até chegar no germânico. Até chegar a evolução é o germânico. Caramba. E aí o que acontece? Não foi coisa de Hitler. Hitler ele vai beber dessas teorias. Ele bebe depois dessa teoria, mas foi antes dele, né? Sim. E o que vai acontecer? Do Rio para baixo, de São Paulo até o sul, extremo sul, é só índio e negro, tá? Mas hoje a gente só vê branco, né? Diferente. Então eles vão fazer um processo, né, no entendimento deles, de tentar branquear a população para trazer desenvolvimento. Né? E quem que quer vir? Né? Quem que quer vir? São protestantes, em geral, famílias das regiões da Alemanha, da Suíça, letos, é a galera que vem para cá trabalhar mesmo, em fazenda, em roça. Né? E não só para São Paulo, para o Espírito Santo, como já aqui na Serra Fluminense, mas também indo em direção ao sul. Então são fundadas as primeiras colônias em São Leopoldo, tá? Depois em Florianópolis. Ali você vai crescendo ali famílias de luteranos mesmo. Para trabalhar com esse processo de branqueamento. Essa parte, né, racista é sempre ruim, mas você está importando gente e você está fazendo confluência das populações. Sim. Das populações. Né? Outro ponto, o protestantismo, nessa época, ele é muito bem visto, porque a Alemanha está se tornando uma... Ainda não havia Alemanha, né? Você havia vários... pequenos estados, né? Tinha a Prússia, enfim. E a Alemanha está naquela época de processo de unificação, também dominando a intelectualidade, as universidades, a filosofia, a história. Então, o alemão alguém olhava para o alemão e entendia progresso, inteligência, capacidade, tá? O iluminismo também alemão ali, a coisa ali bombando. Então, Dom Pedro II e muitos intelectuais católicos nossos, eles vão ter uma vontade de trazer essa intelectualidade para desenvolver o Brasil. Eles tinham uma noção, né, que o desenvolvimento do Brasil estaria ligado a colar mais com as raízes não latinas, tipo, não colar com Portugal, Espanha ou França, mas colar com a Alemanha, com essa galera. Já somos colados com a Inglaterra, agora vamos colar com colar numa linguagem bem... Né? E muitos dos pensadores e dos artistas que vêm fundar aqui as nossas instituições intelectuais são dessa linha. Então, o que vai acontecer? Você vai ter então a importação dessa galera para cá, favorecida pelo governo. É uma oferta que eles lançam no país, vamos para lá. Por conta de trabalho. Vamos para lá trabalhar. E automaticamente começa a aumentar o número de protestantes no nosso país. Sim, havia uma necessidade também dessas regiões na Europa de exportar gente, né? E estava tendo focos de pobreza, muita guerra também, pós-guerra ou durante guerra. O século XIX é um século de muitas guerras na Europa, guerra de unificação, guerra de constitucionalistas, de liberais, enfim. Então, evacuar um excesso populacional que não está tendo como se sustentar para cá, e do ponto de vista racista, né, do programa racial do governo, de branquear a população. Né? Esse é um dos pontos. Outro ponto também era que a Igreja Católica brasileira ela era um pouco diferente da Igreja Católica no século XIX. Havia um projeto de fazer uma Igreja Católica brasileira, não romana. Mas deu certo, não deu? Foi assim? Não. Que deu certo entre aspas, porque hoje não existe uma Igreja Católica sem ser romana? Não, mas tem uma Igreja Católica brasileira, é uma coisa nova aí.
Entendi. Desculpa até os membros que estiverem assistindo, mas não tem muita relevância. É igual a gente que funda igreja. Entendi. Católica brasileira, vou fundar uma igreja católica brasileira. Mas assim, havia um projeto, igual foi o projeto, por exemplo, da reforma na Inglaterra, né? A igreja que Henrique VIII fundou lá no século XVI era uma igreja católica inglesa, anglicana, não romana, não ligada ao Papa. Então havia um projeto jansenista, porque assim, desde que a reforma, né, dividiu o mapa geográfico da Europa em nações protestantes e católicas, havia um projeto na França de uma igreja não romana lá, que fosse uma igreja francesa, igual os ingleses fizeram uma anglicana, só que a igreja anglicana acabou se tornando protestante, né? Não era o objetivo inicial do rei Henrique VIII, mas virou porque todos os ministros, todo mundo era protestante. Havia uma tendência francesa também de fazer uma igreja nacional francesa não ligada ao Papa e independente dentro da cultura francesa. Isso produziu alguns pensadores e teólogos que, consequentemente, acabaram vindo para o Brasil fundar os seminários. Né? Então, muitos seminários para padres, né, para a formação intelectual brasileira católica e para a formação intelectual normal dos jovens universitários, era de padres, de bispos ligados a essa corrente não romanista. Porque as pessoas acham que a igreja católica é toda romanista. Não. É a visão de internet hoje. E aí você tem, por exemplo, o padre Feijó, que foi um dos nossos maiores intelectuais e políticos do Império, que queria fazer um patriarcado brasileiro. Ele queria fundar uma espécie de papado aqui. Seria uma igreja católica brasileira, né? E para isso ele estava muito ligado a esses intelectuais católicos não romanistas, que por sua vez também estava ligado de certa forma com o protestantismo. Mas essa ideia era ele só queria se desligar do romanismo por quê? Queria uma igreja com característica do Brasil, queria assim, ter um controle no próprio país, era tipo... porque por incrível que pareça, no século XIX o Brasil já estava se despontando como uma das maiores potências do mundo. Aí estamos no século XXI e essa maior potência do mundo não chegou ainda, mas tudo bem. Pelo menos em riqueza natural, sim, mas não... Não, o nosso conto de réis chegou a valer mais que a Libra. Caramba. Em determinada época, por causa da exportação de café. Pouco se fala. E o Brasil, ele tinha todas as condições possíveis e imagináveis de ser realmente a maior potência, né? Porque todas as nações que a Espanha colonizou se dividiram em pequenos países. A gente era um monstro, né? Com uma riqueza em ouro, em prata, em diamante. Em prata não, em ouro, em diamante, em riquezas naturais. Tudo que se plantava aqui nascia. A confluência de raças, sem guerras. Assim, tinha guerra, mas os caras... o Brasil sempre tendeu a juntar todo mundo e dar uma pacificada. Então o Brasil, ele, né, tava bombando. E por que aqui do outro lado do Atlântico eu vou ter que ficar submisso a uma igreja que está na Itália? Entendi. Às vezes aliada a um inimigo meu aqui. Então o projeto imperial era também de ter uma igreja brasileira só. Né? Só que os recursos para fazer isso não estavam dentro da igreja católica, estavam no protestantismo. Né? Então, projetos assim, por exemplo, a Sociedade Bíblica, né? A Sociedade Bíblica Britânica, a SBB. Quando ela começa a enviar colportores, eu não sei se vocês conhecem esse nome, colportor. Não, conheço não. Colportor é vendedor de Bíblia. Até hoje eu não esse nome. Até hoje. Só que hoje bota para vendedor de livro e tal. Os colportores da Sociedade Bíblica Britânica, eles vinham para cá vender Bíblia, que era a desculpa para evangelizar e plantar a igreja. E os padres, cara, me dá a Bíblia aqui, me dá a Bíblia aqui. A intelectualidade católica no Brasil do século XVIII e XIX era muito avançada. Os padres aqui estavam muito envolvidos com os processos revolucionários, liberais e republicanos, né? Então, quem é que está fazendo o processo revolucionário republicano nas Américas? Os Estados Unidos, protestante. Você tem a Revolução Francesa, obviamente,
na França, mas Estados Unidos aqui fazendo a Revolução Protestante. Vou ter uma Bíblia em latim, entendeu? A nossa língua nessa época está se desenvolvendo muito forte, então precisa de uma Bíblia na nossa língua, entendeu? Então, os seminários católicos vão comprar Bíblias dos pastores protestantes. Você tem um reverendo metodista que vem como colportor para o Brasil, mas ele era um James Bond aqui do protestantismo, reverendo Kidder. Ele rodou, cara, a costa inteira brasileira vendendo Bíblia para padres, para bispos, para seminários e plantando igrejas em casas. Caramba, que legal. Entendeu? Aqui no Brasil, a gente fala o seguinte, existe o protestantismo de imigração, que são essas famílias que o Estado traz da Europa, importa, e também depois vem o protestantismo de imigração dos Estados Unidos, são famílias que perdem a guerra civil lá e vêm para cá, e você tem o protestantismo, né, de evangelização. E aí sim são pastores que vêm para cá para plantar igrejas e pregar. A gente tem esses dois processos, né? Esse segundo processo, que é o protestantismo de evangelização, que é o protestantismo de pastores que vêm pregar, é gerado por colportores. Homens que vêm vender Bíblia e vão plantando igreja. Plantando igreja. Aí tem uma comunidade ali de cristãos suecos, não tem pastor, ele vai pastoreia. Tem uma comunidade ali de suíço, não tem pastor, pastoreia. Tem metodista aqui perdido, não tem pastor, vai pastoreia. Por isso que também a igreja evangélica brasileira é muito parecida. Isso daqui é um podcast cristão. E para você saber mais sobre esse assunto que você viu aí agora, vá lá no nosso canal. Perde tempo não.